Agora? Ah, agora sim, Dario. Agora a Perfeito. gente está te escutando. Bom, já que eu estou na tela aqui, vou aproveitar para apresentar o Dario, que com essa carinha jovem, mas ele tem uma trajetória muito legal. É o Rabino Dario Bialer, ele é rabino na ARI, na Associação Religiosa Israelita no Rio de Janeiro. Ele cursou os estudos rabínicos no Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer, em Buenos Aires, e no Scherter também, no Instituto Scherter em Jerusalém. E também na sua formação, ele é sociólogo, fez pós-graduação em educação na Universidade Hebraica de Jerusalém, e também em gestão de liderança comunitária na Joint Distribution Committee. É casado com a Luna e tem duas crianças lindas, maravilhosas, e eu tive um prazer imenso de compartilhar com ele agora, recentemente, lá em Israel. Assim que Dario está contigo, o Dario vai falar sobre um tema muito legal. Quem estiver aí conectado na sala roxa, fica ligado, porque o tema é muito interessante. Onde nos sentimos em casa, dentro ou fora, do Talmud ao coronavírus, ou seja, é um tema muito atual, apesar dele começar lá atrás. Dario, é com você. Obrigado, Kelita. Obrigado pela apresentação. Uma alegria compartilhar esse espaço com você. Estava dizendo antes que o microfone não estava funcionando bem, que estava ouvindo os Hasanim da Ari cantando nessa mesma sala e que foi uma alegria. Ia dizer que todos os Hasanim de todas as sinagogas são maravilhosos, mas os nossos são, como quando na Ari falam, nossos argentinos são os melhores, né? Bairrismo não, né? É orgulho mesmo, né? Muito bom. Sim, e também o orgulho de estarmos todos juntos, participando e sentir que entre todos multiplicamos muito mais do que essas 6 sinagogas organizadoras poderíamos estar realizando individualmente. Então, que esse espaço nos sirva de inspiração para muitas e futuras construções. O tema que... Antes de entrar no tema que eu escolhi para hoje, eu queria começar com uma introdução inspirada no Zohar, no livro base da mística judaica. Eles escrevem uma invocação a Deus na hora de começar esse tikkun, essa noite de estudos, de correção, daí a palavra tikkun, que diz: Yei ratzon milfaneja, Adonai Eloheinu ve'Eloi Avoteinu, שבזכות לימוד התורה כל הלילה, ושאנו שמחים עם הקלה ותיקוניה שהיא נתקנת, ועוסקים בתורה, מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים, זכינו להיות כמעיין נובע, כמעיין גנים באר מים חיים, כנער המתגבר, כנער שאינו פוסק לעולם, בתורה, במצוות ובמעשים טובים, והראיננו במה שנלמד כדכתיב, גל עיני ואביא את הנפלאות מתורתך, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כונננו. Es pedir a Deus que esa inspiración de pasar toda esa noche estudando juntos y en esa passagem da Torá, a parte dos profetas e dos profetas os que tuvimos escritos, os místicos costumavam estudar um fragmento de todos e cada um dos livros do Tanakh, da Bíblia, durante essa noite. Que todo isso nos ajude a nos aperfeiçoar e que possamos sentir que penetramos tão dentro de nós que nos encontramos com Maim Haim, com água de vida. E que todo o que nos inspire essa noite conclui essa invocação dizendo Umase Yadenu Konena Aleinu, que isso seja a obra de nossas mãos que nos construa e que a obra de nossas mãos seja construtiva também. Então, nessa inspiração, a gente começar o estudo dessa noite, eu vou compartilhar rapidamente a minha tela. Já vou botar em modo de apresentação. Bom, o tema que eu escolhi
si onde nos sentimos en casa, tiene a ver con, bueno, en primer lugar, Shavuot es para los místicos un casamento entre Deus y el pueblo de Israel, y a Torah que recebemos es como a Ketubá, que sela nuestro pacto. Y entonces, pensando en ese concepto de Ketubá, yo escolí unas historias no Tratado do Talmud de Ketubot, que trata justamente sobre ese asunto. Si nos sentimos en casa dentro de casa, o si nuestro lugar de pertinencia, a donde nos sentimos más plenos, por ventura puede ser fora, y las implicancias y o drama que eso puede gerar. Y yo pensé en esa temática porque cuando comenzó a pandemia, yo comencé a recibir muchas ligações de congregantes para dividir sus angustias, ¿no? Javi, nos estamos en esa primera línea de contención emocional. Y antes de tantos miembros de nuestra comunidad ficarem doentes y acompañar familias en ese momento difícil o de fallecimiento, o primer momento de esa pandemia encontró a personas muy angustiadas en ese momento de ficar dentro de casa. Y algunos me explicaban, un psiquiatra, por ejemplo, me ligó, que estaba ayudando a muchas personas, mas ele me explicaba por qué eu moro sozinho, se eu pelo menos tivesse uma mulher ou uma família para dividir, sentiria menos a solidão. E outros que, pelo contrário, com mulher e com filhos, desbordados de tanto trabalho e de tanta tarefa e dever de casa com crianças, diziam se pelo menos pudesse estar sozinho nessa pandemia. Então, essas colocações me faz pensar que, evidentemente, a pandemia nos surpreendeu sem aviso prévio e a gente ficou com o que temos, né? Com a casa que temos, com a família que temos, com a realidade que temos. E de repente já não adiantava me imaginar o mundo fora, porque não tinha onde ir. E então a sensação de que o que eu tenho é isso, é minha casa, e que esse tem que ser meu refúgio diante das angústias, e que isso tem que ser meu santuário, o lugar que santifico. E então me lembrei dessa história do Talmud. E, bom, sem muito mais preâmbulo, vamos começar, porque eu tenho medo de ficar sem tempo. Vamos estudar as histórias do Talmud e espero no final ter tempo nas perguntas para voltar a esse link com as emoções que nós sentimos na pandemia. Isso que estou lendo, como dizia, está na página 62 do Tratado de Ketubot. E sempre uma sugiyá, uma passagem talmúdica, abre com uma Mishnah. Uma Mishnah é um texto compilado no final do século II, início do século III, e essa Mishnah diz assim: Amadir et ishto mitah beit Shammai omrim shtei Shabbatot, beit Hillel omrim Shabbat echad. Vou passar para o português. Está falando sobre a situação de quando um homem se afasta sexualmente de sua esposa. A escola de Shammai dizia que o prazo máximo de se afastar sexualmente da mulher eram 2 semanas. E já a escola de Hillel, Shammai e Hillel sempre discordavam, falam que era 1 semana. E aí o texto continua. Os estudosos da Torá podem ausentar-se sem a permissão da esposa para estudar a lei por até 30 dias. Quer dizer, independentemente da opinião de Hillel, que era 1 semana, ou de Shammai, de 2 semanas, que estão falando em geral, agora a Mishnah começa a especificar um pouco mais. E diz, bom, se um estudioso da Torá quer sair da casa para estudar Torá sem a permissão da mulher, pode sair por 30 dias. Os desempregados, todos os dias têm que estar com a mulher, porque eles não precisam se ausentar da casa, eles estão em casa. Os trabalhadores, 2 vezes por semana, têm que estar com sua mulher. Os tropeiros, 1 vez por semana. Os cameleiros, 1 vez a cada 30 dias, que os cameleiros eram comerciantes ou que no seu trabalho iam a lugares mais distantes, por isso viajavam em camelos, que podiam percorrer distâncias muito mais longas.
os marineiros uma vez a cada 6 meses, porque evidentemente viajavam para muito longe e não podiam voltar à sua casa frequentemente. Essa é a opinião de Rabi Eliezer. Então, essa é a Mishnah. Temos um texto no qual o centro é o lar, é a família, e a preocupação dos sábios da Mishnah é que a mulher não fique abandonada e então começam a regulamentar qual é a ausência máxima permitida. Esse é o texto da Mishnah. Agora, no Talmud, que já é 3 séculos posterior, os Amoraim, que eram os sábios do Talmud, eles... bom, eu vou ler o que está dizendo aqui e vamos entender o que eles fazem com a Mishnah. Diz assim, falou Rav Ada Baraba, em nome de Rav, isso dos 30 dias, lembram que na Mishnah dizia que sem permissão da mulher podiam sair 30 dias, são apenas as palavras de Rabi Eliezer, mas os sábios opinam que os estudosos da Torá podem sair de fato para estudar sem a permissão de sua mulher por 2 a 3 anos. Quer dizer, vejam como os sábios do Talmud, que entre parênteses, os sábios do Talmud, eles dão continuidade à discussão da Mishnah, eles não podem explicitamente contradizer uma normativa estabelecida na Mishnah. Eles podem ampliar, evidentemente, podem ir longe na interpretação, mas sintam como o texto que originalmente coloca a mulher e o lar, a família, como centro, agora de repente muda absolutamente o sentido e de repente autoriza aos sábios, aos Talmidei Jajamim, aos rabinos, para se ausentar de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos sem voltar um único dia a casa, em nome de estudar a Torá. E depois dessa expressão, o que faz o Talmud é selecionar 7 histórias na qual se simplifica o que acontecia quando esses sábios abandonavam suas famílias para ir ao Beit Midrash, a casa de estudos, e se instalar como residência fixa naqueles lugares para estudar Torá. Como, evidentemente, não temos tempo, quero ver quanto tempo nos sobra, que não é muito tempo, eu selecionei a primeira e a última história, que é como abre e fecha esse estudo talmúdico. Essa é a primeira das histórias, diz que Rav Rahumi estudava na escola de Rava, que era um grande sábio de sua geração, em Mahosa, e ele costumava ir para sua casa, voltar a sua casa todo ano na víspera de Yom Kippur. Quer dizer que ele permanecia na casa de estudos 364 dias por ano e um único dia no ano, que era o dia de Yom Kippur, ele voltava para sua casa. E esse era seu costume durante, evidentemente, muito tempo. Já estava instalado dessa forma. O texto não diz durante quantos anos ele fez isso, mas sim que ele voltava uma vez por ano para sua casa em Yom Kippur. Porém, certa vez, ficou absorvido no estudo da Torá e não voltou. E então, nesse momento, agora a história faz um paralelo e mostra a cena na casa dele, onde a esposa o esperava e dizia: Ashtati, Ashtati, em aramaico, já está chegando. Mas ele não chegou. Rav Rahumi não foi, porque ficou estudando Torá e se esqueceu, perdeu a hora. E o texto diz que ela ficou tão abatida que suas lágrimas começaram a brotar de seus olhos. E nesse instante, no paralelo em que as lágrimas brotam de seus olhos, nesse momento o marido, que estava sentado num terraço, estudando, o terraço despenca e Rav Rahumi morre. Essa é a primeira história que o Talmud traz para simplificar esse comportamento dos sábios. E eu queria pular rapidamente para a última das histórias. No meio, tem sábios que não voltam a casa por 3 anos, outros que não voltam por 6 anos. Tem uma história na qual um rabino tem um aluno na casa de estudos, brilhante, e ele dizia: se eu
tivesse ficado na minha casa, meu filho poderia ser tão brilhante quanto ele. E ele volta a casa depois de 6 anos e atrás dele entra aquele aluno e ele pensa, bom, quer continuar estudando Torá comigo. E não, era o filho dele, que ele nem reconheceu sendo seu estudante porque ele não estava em casa. Então assim transcorrem o resto das histórias até que chegamos a Rabbi Akiva. Y con esa historia se encerra todos esos relatos nos quais acaban en tragedia. Y dice así, que Rabbi Akiva era pastor de Ben Calva Sabúa, que era el hombre más rico de toda la región de Jerusalén, y vendo a fila de él, que, de Ben Calva Sabúa, que Akiva era recatado y honesto, dícele, se eu noivar contigo, você irá estudar? Era analfabeto, Rabbi Akiva. Não sabia ler nem escrever. E Rabbi Akiva respondeu que sim. Então, se casaram em segredo. E Rabbi Akiva foi estudar. E quando o pai soube que tinham se casado, o pai expulsa a filha da casa e fez um testamento no qual ele não ia obter nenhum benefício de seus bens. Seguramente porque se casou com um pobre, né? Seguramente aquele preconceito. Então, a história diz que Rabbi Akiva saiu e foi estudar durante 12 anos. E quando regressou, e agora vou abrir um parênteses, era muito habitual quando um grande rabino visitava uma cidade que toda a cidade saía às ruas para receber essa ilustre visita. Então o texto diz que depois de 12 anos, Rabbi Akiva, que começou sendo um analfabeto, ele depois de 12 anos volta como um enorme rabino acompanhado por 12.000 discípulos. Imaginen qué número de alumnos Rabbi Akiva consiguió construir en esos 12 anos. E então a história diz que nesse momento, uma pessoa que estava ali participando das boas-vindas ao rabino diz, coitada da mulher desse homem, desse rabino, até quando vai continuar sendo uma viúva em vida, uma viúva de um marido que está vivo. Então o texto diz que a mulher de Rabbi Akiva estava ouvindo o que aquele velho dizia e que ele lhe responde, se ele me escutasse, ele iria embora mais 12 anos, ficaria estudando mais 12 anos. E então o texto diz que a Rabbi Akiva escuta a mulher dizendo isso e ele pensa, bom, eu tenho sua autorização, então foi embora novamente e permaneceu mais 12 anos estudando Torá e depois finalmente volta com 24.000 discípulos. Eu tenho várias histórias a mais, mas eu vou agora descompartilhar a minha tela, porque quero ver se tem perguntas e demais, e se depois temos tempo, vou compartilhar novamente. Eu queria abrir algumas reflexões. Primeiramente, todas as histórias acabam em tragédia. Tem outra que a mulher morre, e depois o rabino invoca a Deus e lhe diz, coitada, ela não fez nada, fui eu que sumi de casa, então a mulher revive. Quer dizer, todas as histórias acabam em tragédia. Aparentemente a única que não acaba em tragédia é essa história de Rabbi Akiva, porque na nossa história não conta nenhum final trágico, porém, a gente que conhece outras histórias do Talmud, e em uma sessão anterior eu estava ouvindo a Reginaldo falando sobre pandemias na tradição judaica, e ele lembrava que a pior pandemia que o judaísmo registra é aquela que matou a 24.000 discípulos de Rabbi Akiva e que parou, de acordo à tradição, no dia de Lag BaOmer, e que por isso Lag BaOmer é um dia de festa, né? Esse é o sentido de que Lag BaOmer vira um dia festivo. Quer dizer, na nossa história, no Tratado de Ketubot, não acaba em tragédia, mas de fato o Talmud retrata essa tragédia em que aqueles 24.000 alunos acabaram morrendo. E essas são histórias que falam de um enorme fanatismo.
E agora a gente poderia abrir essas histórias para pensar muitas coisas. Primeiramente, que é essa Torá que eles vão a procurar quando, em nome dessa Torá, acabam sacrificando também muita Torá, que é a vida familiar, que é a responsabilidade que eles têm com sua mulher, com seus filhos. Quer dizer, a ironia do texto, e eu quero agora dizer que minha interpretação é que o Talmud traz esses textos não para defender o comportamento dos seus sábios, sino para denunciar a prática que eles realizavam, que é contra a própria lei. Quer dizer, quando a gente retoma as palavras da Mishnah e diz, bom, uma vez por semana, cada 2 semanas, uma vez por mês, e de repente vemos que passam anos e anos e anos, e eles não voltam. Então estamos dizendo, são pessoas que decidem construir sua identidade fora de casa. E eu me pergunto, que modelo de amor, que modelo de família é esse? Que Torá é essa? E a gente poderia pensar também, antes da pandemia, quando a gente saía a trabalhar bem cedo de manhã e voltávamos de noite em casa, e de repente o momento de jantar era vendo a televisão, e sem entrosamento familiar nenhum, e também nos perguntar que modelo familiar estamos construindo, em nome de quê? Em nome de que Torá? Em nome de que fim elevado estamos sacrificando o mais precioso que temos? E mais uma observação antes de abrir agora para as perguntas, que senão não vamos ter muito tempo. Quando a gente retoma as palavras da Mishnah, que tem como epicentro o lar, que depois isso é deformado pelos relatos talmúdicos, o texto começava falando de pessoas que precisavam sair de casa para trabalhar. Eu posso imaginar para ganhar seu sustento. Então, essa situação pode ser lida como um sacrifício em conjunto entre o homem e a mulher, como que tem que estar afastados e os dois se sacrificam, homem e mulher, como projeto em conjunto, em nome de, ok, precisamos nos sustentar. Já na saída dos rabinos de suas casas para estudar Torá, aí não tem uma necessidade, tem uma vontade pessoal e unilateral, na qual, porque o rabino quer estudar, acaba sacrificando a sua mulher. E esse é o drama que o Talmud tenta nos abrir os olhos. Kelita, você tinha perguntas. Abre seu microfone. Bom, escutando a história do Rav Ruhami, eu fico pensando que na questão do acordo, né? Porque você falou sobre o telhado que ele caiu do telhado por entristecer a sua esposa. De alguma forma, ela tinha expectativa que ele chegasse naquele momento, né? Sim. Uma vez por ano ele viria, ou seja, talvez ela desejasse que fosse mais, que ele tivesse presente em casa, mas de alguma forma tinha algum acordo que ele descumpre. Isso é interessante pensar que na casa você tem acordos que você que gera expectativa um no outro, e esses acordos, eles precisam, se você fala de se sentir em casa é se sentir também confortável para você poder cumprir com esses acordos, não? Sim. Bom, o primeiro que deveria chamar-nos a atenção é que na própria Mishnah e depois no Talmud diz, sem a permissão da mulher, podia sair 30 dias. Essas eram as palavras de Rabbi Eliezer, que depois teria sido um luxo comparado com o que os rabinos do Talmud fizeram. Mas a própria colocação de Rabbi Eliezer, que tem realmente uma busca de proteger a mulher e demais, está denunciando uma atitude na qual, sem a permissão da mulher, o homem sai igual o mês inteiro. Então, e de novo, esse é o melhor dos casos, depois a realidade acabava sendo muito pior. Então, como é uma dinâmica familiar na qual minha mulher não me dá permissão e digo, ok, mesmo sem permissão, um mês completo eu saio e eu não volto. Então, realmente, é denunciar um contrato que não está funcionando, uma ketubá que está quebrada. E é por isso que os pactos precisam ser repactuados permanentemente. Quando eu faço um casamento, eu falo para os noivos que eu estou lhes entregando a ketubá nesse dia, mas essa ketubá é assinada todos os dias da vida.
não só nessa cerimônia, e que esse pacto precisa se renovar permanentemente. E é exatamente isso que você diz. Cada casal estabelece seus pactos dentro de casa. E uma vez que esté establecido, mesmo que seja assimétrico e que para nós espectadores seja abusivo, tipo uma vez por ano, e olha as ironias do texto, Rab Rahumi vem da palavra Rahamim em hebraico, que significa misericórdia. Que misericórdia ele tinha, e que voltava no dia de Yom Kippur. Se lembramos as palavras da Mishnah, todo isso tinha a ver com o vínculo sexual entre eles, e ele logo voltava ao único dia do ano que ele tinha proibido ter sexo. Uma das 5 proibições de Yom Kippur é que não se pode ter sexo. De qualquer forma, em épocas talmúdicas, voltar em casa para Yom Kippur era praxe, era habitual. Mas, ok, teu ponto é perfeito. O pacto era esse, uma vez por ano era o combinado, ele estava aceitando isso, imagino que não queria, não gostava, mas aceitava, e mesmo assim ele não respeita. Então, como ele se sente quando ele quebra esse pacto? Realmente está denunciando uma situação muito miserável, na qual uma dos a mulher nesse caso, mas dos dois do casal, quer o outro por perto, e o outro só quer ir embora. Então, por isso eu comparava isso com nossa vida antes e durante a pandemia. Porque também, muitas vezes fugíamos de casa para não estar dentro. E quando a pandemia nos impede sair e temos que viver a vida com o que temos e com o que somos, o olhar o Zoom necessariamente está no que, em definitiva, é imprescindível. O que eu deveria ter sabido cuidar muito mais e melhor. Não sei se tem outra pergunta, Kelita. Não, bom, nós temos 3 minutos, então o tempo já está esgotando. Eu ia fazer outra pergunta que ia levar para outro caminho, mas eu achei muito interessante a parte que você falou sobre o Talmud e também a Torá, que denuncia a humanidade dos seus personagens, né? Sim. Denuncia mais do que nessa denúncia, aí tem a possibilidade de ensinar. Não é ensinar com o comportamento deles, é pelo contrário, é com o comportamento deles, com a denúncia, poder provocar um pouco a reflexão e daí gerar o conhecimento, e despertar um... Isso acontece na Torá, acontece no Talmud permanentemente. Não temos tempo, mas depois de que eu escolhi esse tema, me lembrei que 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, eu tinha publicado um texto sobre isso, que você viu, onde eu comparo a Rabbi Akiva com Moshe, justamente, que tem tudo a ver com essa festa. Não deu tempo de comparar. Se alguém quer ver esse texto, está na Devarim, revista altamente recomendável, na edição número 15. Então, aí eu desenvolvo muito melhor essa história, quem tiver interesse. Mas, justamente, quando eu escolho falar sobre isso, é porque eu quero deconstruir a imagem da Rabbi Akiva, e não por isso quero prejudicar a imagem que nós temos dele. Mas quero dizer, não era imperfeito, não era impoluto. Ele também transmite um grande extremismo, um grande fundamentalismo. E não é fechando os olhos a esses relatos, sino justamente abrindo a mensagem que esses relatos nos dão, em que podemos construir muito melhor uma identidade judaica diversa, na qual podemos livremente escolher com que partes e com que ensinamentos de vida dos nossos sábios ficamos e com que outros preferimos, ou seria desejável que a gente prefira descartar, como esse pitgam, esse ensinamento talmúdico de comer o fruto e jogar fora a casca. O que não serve desses personagens, temos que aprender a jogar fora decididamente. Bom, eu não quero... Temos a nosso amigo Gabino Luca nos esperando, e antes de que nos tirem do ar com a frase pela metade, eu prefiro te agradecer e agradecer a todos, dar as boas-vindas a Luca. Ele também trabalhou muito para a organização desse evento e realmente estamos todos de parabéns. O desafio vai ser quando a gente volte a cada uma sua dinâmica intramuros, de como vamos ser capazes de sustentar essa dinâmica dessas pontes que construímos e continuar cumpliendo con esa mitzvah de lear bits Torah Bahabim, que es para eso que los rabinos nos formamos, para multiplicar a Torah, para que llegue a un mayor número de pessoas. Muito obrigado para todos.
Obrigado, Kelita. Boa aula, Obrigada, Luca. E Obrigado, continuamos nos Dario. vendo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Sucesso, estamos contigo aí. Obrigado.